Depois que minha filha de 8 anos enjoou e vomitou no carro, meus pais a expulsaram do veículo e a deixaram parada sozinha numa estrada rural deserta, porque ela estava estragando a diversão dos outros netos. Eu não gritei. Eu não implorei. Eu apenas dirigi com um tipo de clareza fria que eu nunca tinha sentido antes. E 2 horas depois, as primeiras rachaduras na vida perfeita deles começaram a se abrir. Estou prestes a contar tudo para vocês, mas antes de fazer isso, adoraria saber que você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde minha história chega. Às vezes, a menor conexão é suficiente para me lembrar que não estou sozinho nessa. Obrigado. E agora, aqui está a minha história. Meu nome é Tiago Mendes. E se você já carregou um peso que sua família fingia não existir, talvez você me entenda mais do que imagina. Se minha história ressoar com você, ou se você quiser acompanhar o resto dessa jornada, por favor, considere se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina, e me diz que alguém lá fora acredita que minha voz merece ser ouvida. Eu estava no meio de uma análise de risco quando meu telefone acendeu. Dona Elisa, mãe. O escritório de investimentos zumbia-se ao meu redor. 2 monitores cheios de planilhas. Um colega rindo de algo idiota no Slack. Ruído comum que eu aprendi a ignorar. Coloquei o telefone no viva voz porque era isso que eu sempre fazia. Porque problemas de família eram o tipo de processo de segundo plano que você mantinha rodando enquanto fazia seu trabalho real. Avaliar, mitigar, seguir em frente. A voz na linha era plana e ríspida. A Bia enjoou no carro. Deixamos ela num ponto seguro na estrada. Te mandei a localização. Você consegue chegar lá em 15 minutos. Ela desligou antes que eu pudesse formular uma pergunta. Um alfinete no mapa, um ponto no tempo. A ligação terminou como um relatório trimestral. Rápido, sem emoção e concluído. Eu quase parei de respirar. Eu não gritei. Eu não liguei de volta para implorar. Fechei meu notebook, peguei minhas chaves e dirigi. O trânsito na rodovia se arrastava como um pensamento tardio no dia de outra pessoa. Cada sinal vermelho parecia um pequeno roubo de tempo. Imagens que eu tinha praticado enterrar surgiram. Aniversários que meus pais pularam porque tinham outra coisa naquela semana. A feira de ciências regional que eu implorei para que fossem. O jeito que o Felipe, meu irmão, sempre tinha o banco da frente e os aplausos mais altos. Eu fui aquele que pagou pelas férias da família. Fui fiador de hipotecas e suavizei multas quando as contas venciam. Eu fui o silver tape financeiro da família. Minhas mãos apertaram o volante. Percebi com uma clareza horrível que eu estava tratando o curativo melhor do que a ferida. A localização me levou a uma estrada de terra vicinal, fora de Vale das Flores. Celeiros velhos, recuados, atrás de cercas caídas. O céu de um cinza chumbo baixo. Nenhuma casa, nenhuma luz de varanda. Apenas um longo trecho de vazio que parecia um cenário montado para o abandono. Lá estava ela, a Bia, minúscula, contra a fita cinza da estrada, agarrada a uma mochila roxa com um chaveiro de passarinho balançando no zíper como um talismã. O rosto dela estava molhado, vermelho e pequeno. Quando ela me viu, correu e se dobrou em mim. E por um segundo, toda a raiva que eu estava segurando calcificou em algo mais simples. Proteção feroz e imediata. Estou aqui, eu disse, e quis dizer isso de uma maneira que não tinha nada a ver com palavras. Ela soluçou. Eu só fiquei tonta no carro. Não é culpa sua, eu disse a ela, porque não era. No caminho para casa, senti a velha memória muscular familiar de engolir minha indignação. Eu poderia ter deixado passar como um erro de julgamento único e infeliz, uma falha de comunicação, mas o jeito que a voz da Dona Elisa soou no telefone sugeria outra coisa. Uma praticidade que tinha gosto de crueldade,
Coloquei a mochila da Bia no banco, entre nós, e observei o chaveiro de passarinho balançar. Prometi a mim mesmo que não deixaria ela se tornar outra coisa que meus pais tratavam como opcional. De volta à casa, aqueci água, enrolei ela num cobertor e sentei no sofá até que ela adormecesse naquele som pequeno e constante de respiração que faz você pensar que tudo vai ficar bem. Meu polegar traçou a curva do chaveiro de passarinho. E o pensamento veio limpo. Isso não pode simplesmente passar. Quando ela dormiu, abri meu notebook e comecei onde sempre começava. Números. Não para me consolar com planilhas, mas porque números não mentem. Puxei as contas da família, a lista de transferências que eu vinha autorizando há anos, os 1.500 recorrentes por mês para um fundo de emergência familiar que tinha se tornado automático. Eu tinha os recibos das viagens, meu nome em reservas de hotel, de X 2.000 bailes a 8.000 por feriado que eu cobri. Enquanto outros pagavam quantias simbólicas, minha assinatura estava em formulários de fiador, de hipoteca e leasing de carros ao longo de 5 anos. O livro Razão pintava um retrato silencioso. Mais de $150.000 fluíram das minhas contas para as deles de maneiras que nunca foram transparentes e sempre foram presumidas. A realização não foi súbita. Foi a prova lenta e moedora do que eu suspeitava o tempo todo. Eu disse a mim mesmo que estava fazendo isso pela Bia. Mas a verdade era que eu estava fazendo isso pela memória do menino que perdeu sua feira de ciências porque a agenda de outra pessoa importava mais. Sentei lá, a casa silenciosa, Bia dormindo no sofá, o pequeno chaveiro de passarinho dormindo também. E comecei a cavar mais fundo no cemitério digital das comunicações da nossa família. Meus backups de telefone, arquivos de e-mail e uma antiga sincronização do iCloud que configurei anos atrás me deram o tipo de permanência inconveniente que ninguém espera de uma conversa. Mensagens apagadas, carimbos de data e hora reconstituídos que não podiam ser esfregados. Escondido em um tópico de mensagens em grupo, encontrei uma mensagem que o seu Rogério tinha enviado meses antes para um primo. O tom casual e pequeno. Se ela enjoar, a gente deixa ela. Quem espera por bobagens? Era o tipo de crueldade descartável que se torna monstruosa quando você vê em preto e branco. A mensagem tinha sido removida do grupo da família, mas o backup a segurava como um fóssil. Senti uma firmeza fria se instalar sobre mim. Isso não foi um acidente ou uma decisão ruim única. Era um padrão. O que pena que você não estava lá, dito sobre recitais, torneios, marcos importantes, não era esquecimento. Era uma expressão de conveniência. Eles tinham construído um sistema onde minha presença era dispensável até o momento em que o dinheiro era necessário. O fundo de emergência, as reservas de hotel, os empréstimos como fiador. Eu estava pagando não apenas pelo conforto da família, mas pela minha própria contenção. Pagando para manter a fachada intacta. Os números tornaram a traição pior, porque a traição é mais fácil de racionalizar até que você possa somá-la em colunas. Encontrei outros pequenos fantasmas nos arquivos. Um recibo digitalizado do aluguel de carro do verão passado com meu nome e uma nota da Dona Elisa em um e-mail encaminhado. Ele vai cobrir, não se preocupe. E uma aprovação de despesa para um incidente médico que coincidia com a data de uma viagem que eles disseram ter sido cancelada por doença. O padrão se encaixava perfeitamente demais. A doença usada como desculpa tinha sido a alavanca que eles puxaram antes. Na minha cabeça, alinhei 3 momentos que me moldaram. Uma competição regional na 8ª série que meus pais perderam por outros planos. Uma manhã de Natal, quando desembrulhamos fotos de umas férias em que eu não estava. E o jeito que eles sempre diziam: "Que pena que você não estava lá", com a mesma inflexão suave de condolências. Cada instância era um ponto na mesma costura que agora mantinha a Bia lá fora, na estrada. O texto da Dona Elisa chegou naquela noite enquanto eu compilava capturas de tela e recibos. Você fez uma cena. Não deixe as pessoas
desconfortáveis. Era a cara da Dona Elisa. Uma repreensão vestida de preocupação, uma tentativa de me envergonhar de volta ao silêncio. Eu li, com o polegar pairando sobre a tela, e senti algo se resolver. Não, pensei. Se eles iam usar o sentimento da comunidade como arma, os amigos da igreja, o chat da família, nosso bairro, então a evidência teria que ser a maneira como eu responderia. Se eles queriam jogar um jogo de sentimento e segredo, eu jogaria com a única coisa que tinha o maior peso no mundo deles. Fatos. Comecei a planejar, não por malícia, mas por uma simples aritmética de limites. Os garranchos e mensagens apagadas me deram um caminho. Se eu ia manter a Bia segura de ser inconveniente, eu começaria tornando a inconveniência real para as pessoas que a tratavam como tal. Comecei a ligar para os bancos antes do amanhecer, porque a clareza vem mais fácil quando todos os outros ainda estão dormindo. O representante do atendimento ao cliente ouviu e depois leu para mim os termos brutais que eles enterram nos contratos. Um fiador não pode simplesmente ser apagado com um telefonema. A conta entra em revisão, as taxas podem ser ajustadas e, em casos extremos, o garantidor pode ser responsabilizado se o mutuário principal entrar em inadimplência. O advogado que consultei foi direto. Existem procedimentos para proteger os fiadores, mas eles não se movem com o imediatismo da raiva. Iniciar a retirada acionaria auditorias e avisos. E esses avisos aterrissariam na porta dos meus pais, quer eu gostasse ou não. Eu entendia a mecânica bem o suficiente para saber o que puxar o fio faria. Não os arruinaria em uma única tarde, mas iniciaria uma cascata de pressão que eles engenharam para os outros por anos. Dormi mal porque tinha o mapa das consequências na minha cabeça e porque, finalmente, eu tinha permissão para deixar as consequências caírem onde pertenciam. Em casa, enquanto Bia dormia com um chaveiro de passarinho contra a palma da mão, passei pela trilha de papel que eu tinha montado. Em uma pasta marcada como assistência, encontrei um documento que assinei anos antes. Num momento do que parecia bondade, um acordo de fiador carimbado e rubricado com minha letra. Nas letras miúdas, uma cláusula fez meu peito apertar. No caso de inadimplência, o fiador é responsável. Era uma dobradiça legal que podia virar tudo. Assinei pensando que estava ajudando duas pessoas que me criaram. Eu não tinha lido o lado inferior da promessa, a parte que transformaria minha generosidade em uma alavanca. Ao lado disso, estava um tópico de e-mail que sugeria que Felipe sabia mais do que jamais admitiu. Uma mensagem antiga onde um primo perguntava se Felipe poderia assumir uma parte da obrigação. A resposta dele foi curta e cuidadosa. Ele não se ofereceu para ajudar. Ele aceitou o status quo e manteve distância. A ideia pousou como um silêncio ensurdecedor. Alguém que cresci pensando ser o menino de ouro da nossa família tinha escolhido conveniência e autopreservação em vez das pessoas que lhe davam uma plateia constante. Eu não queria usar essa dificuldade deles como arma, mas também não queria a Bia perto de uma família que a tratava como um inconveniente. Então, fiz as coisas práticas que um homem com planilhas e backups faz. Fotografei, digitalizei recibos, a passagem aérea da Bia, o ingresso do parque, minhas contribuições extras e compilei um livro razão conciso e sem emoção, abrangendo anos. Exportei o tópico onde a frase leviana do seu Rogério vivia e coloquei o carimbo de data e hora contra a localização que ele tinha enviado antes. Fazer isso parecia clínico, como se eu estivesse reunindo evidências para um caso que não tinha nada a ver com vingança e tudo a ver com prevenir a recorrência. Então digitei a mensagem e redigitei até que as palavras fossem contundentes e precisas. Vocês deixaram minha filha na beira da estrada. Devolvam os milhões que paguei por essa viagem. Anexei os recibos e apertei enviar. A mensagem mostrou entregue, depois lida. A tela piscou para mim
e senti meu batimento cardíaco desacelerar no ritmo paciente de alguém que colocou um processo em movimento. O telefone tocou antes que eu pudesse expirar. Dona Elisa era uma tempestade em forma humana, mágoa mascarada de indignação. As primeiras palavras dela foram acusação. Como você ousa exigir dinheiro dos seus pais depois de tudo o que te demos? A voz do seu Rogério atravessou mais áspera, com aquela cadência da roça com a qual cresci. Ele insistiu que ela estava doente. Fizemos o que qualquer pessoa razoável faria. Mantive minha voz baixa. Deixei eles falarem. O fraseado do seu Rogério, repetindo aquela linha sobre pessoas razoáveis, voos e escolhas práticas, parecia uma confissão quando emparelhado com a mensagem de texto que eu tinha reconstruído. As racionalizações deles eram frágeis. Dona Elisa tentou tornar o argumento moral, dizendo que os sacrifícios deles lhes davam direito à clemência. Fiz uma única pergunta silenciosa. Conveniência vale abandonar uma criança de 8 anos numa estrada rural? O silêncio que se seguiu pareceu um sino de resposta. Quando tentaram a velha válvula da vergonha e da reputação na vizinhança, Dona Elisa ameaçou a coisa que ela sempre pensou que me sufocaria. Se você fizer uma cena, as pessoas vão ver como você trata seus pais. Era a mesma estratégia que usaram por anos. Culpa como governança. Mas eu tinha recibos, carimbos de data e hora, e uma mensagem feia que o seu Rogério não podia desfazer. Eu não levantei minha voz. Apontei fatos específicos. Eu disse a eles quem pagou o quê e quando. E mencionei o tópico onde Rogério descreveu deixar uma criança que era um pequeno problema. Eu podia ouvir as palavras pousarem. A frase do Rogério vacilou pela primeira vez. Felipe não ligou. Ele não pegou o telefone para acalmar a crise dos pais. Essa omissão foi mais alta do que qualquer acusação. Terminei a ligação sem promessas. A sala parecia menor depois, as paredes pressionando com a familiaridade de uma vida onde eu tinha sido aquele a limpar manchas que ninguém mais reconhecia. Sentei por um longo tempo e observei a Bia respirar. Não imaginei manchetes ou o colapso financeiro de pessoas cuja arquitetura moral era questionável há muito tempo. Imaginei apenas uma coisa: o olhar no rosto dela se ela tivesse que ficar sozinha novamente. Isso foi razão mais do que suficiente para continuar. Eles se moveram rápido. Em poucas horas, o chat do grupo da família tinha pegado fogo com capturas de tela, acusações e a indignação performática que eu esperava. Dona Elisa postou uma imagem cortada da minha mensagem com uma legenda que a enquadrava como injustiçada e a mim como irracional. Ela omitiu a localização, os recibos e o tópico onde Rogério tinha admitido que deixaram uma criança porque um voo os chamava. A omissão foi deliberada e cirúrgica. As pessoas responderam enrajadas, algumas defensivas, algumas incrédulas e algumas perturbadoramente apoiadoras do lado dela. Evidência é um instrumento contundente. Narrativas são ágeis. Eles sempre foram melhores em contar histórias. Quando eles puxaram a comunidade para isso, notificações de membros da igreja, mensagens privadas de vizinhos. Senti uma velha coceira familiar de pavor. Por uma vida inteira, eles vestiram a crueldade de civilidade e fizeram cheirar a caridade. Eu esperava ligações do pastor e conversas de canto de boca na padaria. O que eu não esperava era a voz do Rogério perdendo sua âncora de bravata no calor de uma reação. Em uma resposta privada, destinada a ganhar favor com certos parentes, ele digitou uma linha que se tornaria o pivô. Qualquer pessoa racional teria feito o mesmo. Tínhamos que pensar nas outras crianças e no nosso voo. Ele enviou para um primo que encaminhou para mim, talvez sem perceber o quão honesto aquilo soava. Ver aquelas palavras, sob aquela luz, parou a manipulação em seu caminho. A linguagem da praticidade
quando despida de todo cuidado, era apenas mais uma admissão. O chat se dividiu em linhas previsíveis. Alguns tomaram a postagem da Dona Elisa pelo valor de face. Outros me enviaram mensagens privadas oferecendo apoio e perguntando se eu tinha certeza. A cidade é pequena e as pessoas gostam de uma história que se encaixa na imagem de mundo delas. Postei os recibos e o backup da mensagem do Rogério no tópico da família. Mínimo, factual, desprovido de floreios. A resposta foi imediata e bagunçada. Algumas pessoas pediram desculpas. Algumas mudaram de assunto. Um primo, que uma vez usou meu casamento para exibir sua própria família, de repente mandou mensagem dizendo que não tinha ideia e sentia muito. O momento mudou como uma multidão se virando para seguir um novo sinal. Então, as consequências tangíveis começaram. Uma carta do banco chegou para meus pais naquela mesma semana. Uma revisão de conta sinalizada devido à mudança no status do fiador. Os termos da hipoteca de taxa fixa deles estavam sujeitos à reavaliação após o aviso. Alguém de um escritório financeiro ligou, depois outro, e eu assisti à maquinaria burocrática metódica começar a moer. Não foi um desastre instantâneo. Foi o tipo de pressão que expõe falhas ao longo de semanas. Felipe, que sempre esteve seguro no brilho de ser o favorito, começou a atender menos ligações. Ele enviou um texto que dizia: "É pouco mais do que não posso me envolver", e então disse à minha mãe que tinha que trabalhar até tarde. Ele teve uma escolha e escolheu sua liberdade. A resposta da comunidade endureceu em torno dos fatos, em vez da narrativa trabalhada. Pessoas que antes elogiavam as habilidades de anfitriões dos meus pais começaram a evitar a mesa de jantar deles. Os convites diminuíram e as pequenas gentilezas que compõem a vida social em uma cidade começaram a evaporar. Eu nunca quis que ninguém sofresse sem motivo, mas também sabia que padrões, especialmente aqueles cimentados pelo hábito e conveniência, exigem correção que às vezes carregam custo. Bia começou a dormir sem estremecer ao som da porta de um carro. Ela tomava café da manhã e desenhava com uma mão mais firme. Vê-la se curar parecia testemunhar o lento foco de algo que eu vinha tentando proteger há anos. Tarde da noite, Dona Elisa bateu na minha porta. Ela parecia diminuída, uma mulher que usava a estima da comunidade como armadura, e agora encontrava a armadura amassada. Ela pediu uma conversa a sós. Sentamos à mesa da cozinha, enquanto Bia assistia desenhos na sala ao lado, e Dona Elisa tentava uma versão de desculpa que tropeçava em explicação. Entramos em pânico. Estávamos pensando na viagem. Não era para machucá-la. Eu ouvi. A voz dela carregava uma tensão. Eu nunca tinha ouvido menos performance, mais cansaço. Pensei no silêncio do Felipe e na cláusula legal que tinha sido minha assinatura. Pensei no livro Razão. Não amoleci porque a voz dela falhou. Perguntei o que tinha que perguntar. Quem consertaria isso e como? Dona Elisa ofereceu lugares comuns. Pedi restituição e um limite claro. Chega de transferências automáticas. Chega de ser fiador em empréstimos. Transparência em quaisquer pedidos futuros de dinheiro. Ela prometeu falar com o Rogério. Quando ela saiu, a casa parecia mais vazia, de uma maneira que não era puramente espacial. O velho andaime da obrigação tinha sido atingido, e o prédio se reconfigurou em torno da realidade de que alguns fios não se amarrariam de volta. As cartas do banco não seriam desfeitas por desculpas. A escolha do Felipe não seria remediada por uma conversa. Sentei-me novamente à mesa e abri a planilha de novo. Não para encontrar novos números, mas para me lembrar por que comecei. Uma menina pequena, com uma mochila roxa e um chaveiro de passarinho apertado contra o peito, dormindo sob um cobertor que eu comprei porque o meu tinha sido gasto consertando os problemas de outras pessoas. O livro Razão não era vingança. Era inventário.
E o inventário, como a verdade, tem um jeito de tornar as pessoas responsáveis. As capturas de tela começaram a chegar cedo, na manhã de sábado, enviadas por uma prima que geralmente ficava fora das disputas familiares. Desta vez, ela não conseguiu. Ela encaminhou uma postagem do grupo da família Mendes, onde meus pais tinham escrito uma versão limpa da realidade, que eu estava exigindo reembolso irracional, que eu os forcei a cobrir as despesas da minha própria filha e que a Bia estava doente demais para continuar. Então tiveram que deixá-la em algum lugar seguro. Eles se descreveram como sobrecarregados, incompreendidos, feridos. Eles não mencionaram o trecho solitário de asfalto, onde minha filha ficou chorando com a mochila pressionada contra o peito. A parte que mais importava tinha sido raspada até que a história se encaixasse na forma que eles precisavam. Em 1 hora, um amigo da igreja de Vale das Flores me mandou mensagem dizendo que Dona Elisa tinha se levantado durante uma reunião da congregação e pedido ao pastor para orar por seu filho teimoso que se recusava a se mostrar compaixão. Era a mesma tática que usaram por anos, transformar desconforto em martírio. Eles sabiam performar a tristeza bem o suficiente para uma plateia. E numa cidade como Vale das Flores, o público adora narrativas arrumadas. Não respondi emocionalmente. Postei uma única mensagem no grupo da família, a versão mais factual possível. Escrevi que a Bia tinha enjoado no carro, não estava contagiosa ou incapacitada, que ela tinha sido deixada sozinha numa estrada rural e que levei 20 minutos para chegar até ela. Anexei a localização e a mensagem com data e hora que meus pais tinham enviado. Não adicionei nada extra. Fatos não precisam de decoração. Observei enquanto as bolhas de digitação apareciam e desapareciam. Alguém perguntou, mas eles disseram que havia pessoas por perto. Respondi claramente que a estrada estava vazia, que qualquer um que quisesse prova poderia ver a foto que tirei da minha filha parada lá sozinha, se precisassem. O choque no grupo foi quase imediato. As mensagens diminuíram. Alguns parentes que raramente tomavam posição começaram a fazer perguntas em vez de correr para defender. Então, tentando reforçar seu argumento, Rogério entrou e escreveu o que ele deve ter pensado que soava razoável. Não podemos deixar uma criança estragar a viagem inteira. Ela estava enjoada. Tínhamos que pensar nos outros e no nosso voo. Ele enviou sem perceber que a verdade, quando dita tão casualmente, o condenava mais plenamente do que qualquer coisa que eu pudesse ter postado. A emoção era desnecessária. A própria frase dele fez o estrago. Pessoas que estavam indecisas, de repente, não estavam mais. Alguns primos disseram abertamente: enjoo de carro, não é perigoso. Por que vocês a deixariam? A mudança não foi barulhenta, mas foi firme. Eu não me senti vitorioso. Não foi um triunfo ver as pessoas finalmente perceberem o que estava na frente delas há anos. Parecia mais assistir a uma balança inclinar, porque o peso tinha crescido demais para ignorar. Então, outra prima me enviou uma mensagem privada, um comentário que Dona Elisa aparentemente fez semanas antes em uma reunião. A Bia sempre complica as coisas. Ela torna o planejamento de viagens mais difícil. Lendo isso, senti a velha ferroada. Não porque o insulto me surpreendeu, mas porque confirmou um padrão que moldou toda a minha infância. Eu tinha sido a criança que complicava as coisas também. Eu tinha sido a variável que eles não queriam fatorar. Agora, eles tinham passado a equação para minha filha. Olhei para o grupo da família mais uma vez antes de fechar o aplicativo. As conversas estavam mudando, os argumentos estavam esfriando e os olhos estavam se voltando para as partes da história que tinham sido escondidas. A corrente tinha mudado de direção, mas eu sabia que isso não era o fim, porque pessoas que dependem da imagem mais do que da verdade não param quando são pegas. Eles escalam. Desliguei meu telefone e pensei: eles não vão deixar isso desmoronar silenciosamente. A quebra virá em outro lugar. Domingo de manhã,
O grupo do bairro de Vale das Flores acendeu com uma postagem da Dona Elisa. Ela tinha carregado uma captura de tela do meu pedido de reembolso e adicionado uma legenda, pintando a si mesma como uma mãe que já tinha pago sua parte e um filho que agora rebaixava seus pais publicamente. A seção de comentários se encheu rapidamente com emojis simpáticos e lugares comuns sobre paciência e perdão. Eles queriam se enquadrar como pais que se sacrificaram e foram recebidos com crueldade. Eles estavam curando a si a piedade, uma mensagem de cada vez. Não combinei emoção com emoção. Postei o resumo financeiro. Eu tinha preparado 5 anos de contribuições automáticas para o fundo de emergência, meus pagamentos desproporcionais em viagens familiares, o déficit da hipoteca que cobri sem ser solicitado e os pagamentos de leasing que entrei para consertar. Não acusei, não moralizei, simplesmente deixei os números falarem. Algumas pessoas ficaram quietas, mas outras, especialmente aquelas que sussurravam sobre os problemas financeiros da família Mendes, começaram a comentar coisas como: isso conta uma história diferente, e por que isso não foi compartilhado antes? Um parente me enviou uma fotografia de uma reunião de família semanas antes, uma que eu não tinha comparecido. Em um bloco de notas, ao lado de uma travessa de comida, alguém tinha escrito uma lista intitulada Despesas Familiares. No fundo, com a letra que eu sabia pertencer à Dona Elisa, dizia: se necessário, peça ao Tiago. Ele não vai recusar. Ver minha vida adulta inteira, resumida em uma linha, pareceu estranhamente libertador. Não foi surpreendente, mas foi uma prova esclarecedora de que eu não tinha imaginado a carga. Eu simplesmente carreguei o que todos os outros assumiram que seria meu. Outra mensagem veio de um primo distante que trabalhava em um escritório que lidava com empréstimos para pequenas empresas. Ele encaminhou um e-mail que referenciava Felipe, uma consulta perguntando se ele poderia assumir o papel de fiador. A resposta dele: não, mantenha isso entre nós e eles. De repente, a neutralidade dele fez sentido. Ele não tinha sido pego no meio. Ele tinha escolhido um lado, protegendo-se a si mesmo. Aquela quietude egoísta era sua própria forma de envolvimento. Senti algo em mim se desligar dele de uma maneira que não poderia mais ser reparada. Então o banco entrou em contato comigo. Meu pedido para retirar como fiador acionou uma revisão automática da hipoteca dos meus pais. A taxa baixa e confortável deles não era mais garantida. A conta poderia ser reclassificada e, se fosse, os pagamentos mensais mudariam drasticamente. O e-mail era estéril, processual, sem pitada de emoção. E, no entanto, carregava mais peso do que qualquer discussão que eu já tive com meus pais. Eu sabia que isso não era retribuição. Era simplesmente como os sistemas respondem quando um garantidor se afasta. Mas para meus pais, pareceria o começo do colapso. O telefone tocou em 1 hora. Dona Elisa estava chorando agora, não com raiva. Rogério soava em pânico ao fundo. Você está nos destruindo, disse ela. Eu ouvi, não friamente, apenas silenciosamente. O que estava acontecendo com eles não era punição. Era consequência. A diferença importava para mim. Lembrei a mim mesmo que cada evento, agora se desenrolando, tinha uma raiz em uma escolha que eles fizeram. Eu não escalei a conversa. Eu não os acalmei. Deixei o silêncio responder. Enquanto isso, a cidade estava zumbindo. Pessoas no grupo da igreja trocavam histórias. Vizinhos sussurravam do lado de fora do supermercado. Pela primeira vez, a questão não era se eu tinha exagerado. Era porque pais deixariam sua neta sozinha em uma estrada e esperariam aplausos pela decisão. Eu não me envolvi. Caminhei pelos corredores, peguei mantimentos e deixei o falatório girar por mim. Assistir a uma narrativa se corrigir é estranho. Acontece devagar e depois tudo de uma vez. Naquela noite, um primo me mandou mensagem novamente. Eles estão planejando falar na igreja no próximo domingo. Eles querem explicar tudo.
Olhei para o texto por um longo tempo. Este era o último movimento deles, a última tentativa de recontar a história em uma sala onde passaram anos cultivando admiração. Se eles tinham uma última performance sobrando, seria agora, e o que quer que acontecesse naquele palco decidiria tudo o que viria depois. A mensagem chegou logo após o nascer do sol. Eles vão falar na igreja esta manhã, os dois. Sentei na beira da minha cama por um longo momento, olhando para a mensagem brilhando no meu telefone. Eu não queria ir. Eu não queria vê-los dobrar a verdade em algo palatável para uma sala que sempre aplaudiu suas histórias. Mas eu sabia que era aqui que o dano se espalharia mais rápido se eu não estivesse lá para testemunhar. Então me vesti silenciosamente, deixei Bia e o meu filho Rowan com o café da manhã e dirigi em direção à igreja de Vale das Flores com a calma determinação de alguém entrando em uma sala, não para lutar, mas para observar o que não podia mais ser escondido. Lá dentro, o ar zumbia com murmúrios. As pessoas se viraram quando andei pelo corredor. Alguns com curiosidade, alguns com simpatia, outros com o olhar de pessoas que de repente não sabem onde ficar. Sentei no meio, lá atrás. Meu peito parecia firme. Pela primeira vez, eu não tinha medo de ser julgado. O medo precisa de segredo. E eu não tinha nenhum sobrando. Dona Elisa subiu na plataforma, com as mãos cruzadas, como se estivesse carregando luto em vez de responsabilidade. Ela falou suavemente no início sobre a dor de um filho se voltando contra seus pais, sobre o fardo de proteger os netos da doença, sobre mal-entendidos e decepção. Cada frase derivava para a simpatia, evitando o único fato que importava. Eles abandonaram uma criança em uma estrada deserta e chamaram isso de praticidade. Então, uma mulher na congregação se levantou. Uma membra antiga, cabelos brancos presos para trás, voz clara como vidro. Enjoo de carro não é contagioso, disse ela. E todos nós vimos a mensagem que você enviou ao seu filho. Uma ondulação se moveu pela sala. Dona Elisa congelou. Antes que ela pudesse se recuperar, um jovem da cabine técnica conectou seu telefone ao projetor da igreja. Um tópico de texto familiar se ampliou na tela. A mensagem do Rogério, preservada exatamente como ele a enviou. Qualquer pessoa racional teria feito isso. Tínhamos um voo para pegar. As palavras pairaram pelo santuário como uma faixa que ninguém podia rasgar. Não havia redirecionamento, nenhuma desculpa poética o suficiente para suavizar a brutalidade do que ele admitiu. O silêncio inchou, pesado, implacável. Os olhos se voltaram para meus pais, não com raiva, algo pior. Reconhecimento. Pessoas que os conheciam há décadas estavam vendo-os sem o verniz pela primeira vez. E naquela quietude, outra pessoa falou. Um homem do banco de trás. Todos nós sabemos quem realmente pagou no fundo de emergência. Não foram eles. Algumas cabeças assentiram, alguns olharam para baixo, mas ninguém negou. Dona Elisa tentou continuar, mas o pastor Paulo deu um passo à frente e balançou a cabeça gentilmente. Este espaço não é destinado a justificar ações que colocam uma criança em perigo, disse ele. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. A sala já tinha mudado. Eu me levantei porque o silêncio não era suficiente. Eu não me defendi. Eu não os acusei. Simplesmente disse que vim apenas para ouvir a verdade dita em voz alta, não para discutir. E pela primeira vez na minha vida adulta, senti o poder deles sobre mim escorregar limpamente. Não porque ganhei alguma coisa, mas porque não precisava mais de nada deles. Meus pais saíram antes que o culto terminasse. Ninguém os seguiu. Ninguém tocou seus ombros. As conversas não silenciaram ao redor deles. Elas simplesmente terminaram. Vê-los sair daquela sala não foi satisfatório. Parecia assistir a um prédio desmoronar após anos de sinais de alerta.
E, no entanto, pela primeira vez, as pessoas olharam para mim como alguém separado deles, alguém cuja vida e escolhas não orbitavam as deles. Foi o alívio mais inesperado que já senti. Os dias após o culto, na igreja, foram estranhamente quietos. Não um silêncio ameaçador. Apenas o silêncio natural que se instala quando uma fachada cai e as pessoas não correm mais para segurá-la. Os vizinhos agora sabiam a sequência real dos eventos. Os membros da igreja pararam de pedir pelos dois lados. Ninguém tentou reinterpretar as mensagens ou suavizar a verdade. Meus pais pararam de aparecer em eventos comunitários. A ausência deles não foi dramática. Foi simplesmente o resultado de não ter nada sobrando para se apoiar. Então as consequências chegaram em envelopes oficiais. O banco moveu a hipoteca deles para uma categoria de taxa mais alta. O carro deles sofreu busca e apreensão numa manhã de dia de semana. Os cabos do guincho ecoando pela rua deles. Uma placa de vende-se subiu na frente da casa deles. Uma casa que eu mantive flutuando mais vezes do que alguém percebeu. Eu não comemorei. Eu nem sequer dirigi por lá. Apenas aceitei que estruturas construídas sobre exploração eventualmente cedem sob seu próprio peso. Felipe desapareceu da situação inteiramente. Ele não retornou às ligações deles. Um parente me disse que ele não queria o constrangimento de estar conectado a nada disso. Aquela frase ficou comigo, não porque doeu, mas porque revelou tudo sobre a dinâmica em que fomos criados. Qualquer amor que nos ensinaram era condicional, seletivo e construído para exibição em vez de resistência. Quando a exibição rachou, o afeto também. Meus pais se mudaram silenciosamente, sem reunião ou despedida. A partida deles não ecoou pela cidade, simplesmente deslizou. Eu não compareci. Eu não precisava de um fechamento. Às vezes, a ausência de obrigação é fechamento suficiente. Enquanto isso, Bia mudou de maneiras tão sutis no início que quase perdi. Ela dormia a noite toda sem agarrar o cobertor. Ela ria sem olhar em volta para verificar se alguém estava descontente. Ela pintava pássaros de novo, brilhantes com asas largas. Quando Rowan e eu dissemos a ela que a levaríamos na viagem que ela sempre quis, ela gritou de alegria. O tipo de som que sacode a poeira de um coração. Vê-la correr pelos portões do parque, braços abertos, cabelo balançando, senti algo se acomodar dentro de mim, como se o mundo tivesse inclinado de volta ao seu ângulo correto. A felicidade dela não apagou o que aconteceu, mas recosturou as bordas rasgadas disso. Enquanto andávamos atrás dela, pensei sobre tudo o que levou até aqui. As obrigações que herdei, os acordos silenciosos com os quais nunca concordei, o momento naquela estrada vazia. Quando minha filha percebeu que não era desejada pelas pessoas que deveriam tê-la protegido, pensei na noite em que decidi parar de ser o fiador das escolhas de outras pessoas e começar a ser o guardião do futuro da minha filha. Eu não destruí minha família. Eu a revelei. E uma vez revelada, ela simplesmente se tornou o que realmente era. Às vezes as pessoas perguntam se me arrependo de levar as coisas tão longe, se me pergunto se deveria ter ficado mais quieto, mais perdoador, mais acomodado. Mas a verdade é simples. Eu não agi porque era filho deles. Eu agi porque sou o pai da Bia. Enquanto andávamos no monotrilho, acima das luzes brilhantes do parque, a cabeça da Bia descansando no meu ombro, sussurrei um pensamento que circulava minha mente há meses. Talvez eu não tenha ido longe demais. Talvez, pela primeira vez na minha vida, eu tenha ido longe o suficiente. E quando a noite se acomodou e Bia adormeceu encostada em mim, percebi algo que vinha circulando há meses. A paz não vem quando o passado pede desculpas. Ela vem quando você finalmente para de carregar o que nunca foi seu. Não tenho orgulho de tudo o que aconteceu, mas tenho orgulho da linha que finalmente tracei. Proteger minha filha não apenas a salvou, salvou a parte de mim que vinha encolhendo há anos. Se minha história chega até você de alguma forma, se ela te lembra que limites não são traição, então compartilhá-la valeu a pena.
Antes de ir, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um oi ou me diga de onde você está assistindo. Sua presença significa mais do que você pensa. E se minha história falou com algo em você, dor, coragem, exaustão ou esperança, por favor, siga meu canal. Cada voz, cada ouvinte, me ajuda a continuar contando a verdade do jeito que eu gostaria que alguém tivesse contado para mim anos atrás.